Muito legal essa iniciativa do Ribeirão Shopping com a virada digital, foi o maior sucesso, gente. Quero aproveitar e mandar um beijão para a Bia Camargo, assessora de imprensa do Ribeirão Shopping, e também para o Marcos Botelho por essa iniciativa maravilhosa. Bom, e agora nós vamos falar de um assunto que é muito comum na história da sociedade, conflito entre pais e filhos. Quem não conhece alguém ou já não passou isso dentro de casa, né, gente? Fábio Guimarães, psicólogo, está aqui comigo novamente no programa e nós vamos falar sobre esse assunto que acontece muito na adolescência do filho, né, Fábio? É isso aí, Letícia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Imagina. É sempre um momento complexo na vida, tanto de pais quanto dos filhos adolescentes, né? É um momento de intenso conflito que tanto um quanto o outro vivencia. E os pais ficam um pouco perdidos, né, Isso. Fábio? Porque não sabem se devem ser firmes demais ou se eles devem ser amigos. Como que é isso? O que você tem a dizer para esses pais? Eu diria que é sempre importante buscar um meio termo nessas questões, no relacionamento entre pais e filhos. É muito importante a conversa, o diálogo é sempre fundamental. E esse diálogo ele deve se iniciar já na pré-adolescência, sobre todos os assuntos. Esses assuntos tabus, né? Esses Drogas, sexo, bebidas, isso daí deve ser falado com os filhos. Todos os assuntos que são motivos de conflito, inclusive amizades também, né? É necessário que os pais conversem com os filhos a respeito disso, até passando para os filhos possivelmente a experiência que eles tiveram na época deles enquanto adolescentes. E Fábio, que posição que esses pais devem ter nesse diálogo? Como, né? O como que é difícil. A gente sabe que muitas mães, por exemplo, tentam ser a amiga das filhas, né? E a gente percebe que isso nem sempre é o mais adequado, né? Os filhos, os adolescentes, eles precisam, né, que o pai exerça esse papel de pai, a função de pai. O que é isso, né? Ele precisa dar limites em alguns momentos, ser firme, ser assertivo com os filhos, né? E possivelmente com o desenvolvimento, com a melhora desse diálogo entre pais e filhos, eles podem até entrar em alguns acordos, tentar estabelecer acordos com os filhos sobre as diversas questões que os filhos vão ter desejos, vão ter vontades, vão querer fazer coisas e normalmente os pais acabam limitando. O limite é importante, mas esses acordos também são necessários. Uma coisa importante que eu acho que deve ser dita aqui é que os pais devem ser coerentes com aquilo que eles dizem, porque às vezes a gente vê alguns pais que prometem uma coisa, não cumprem, ou falam outra, mas na realidade fazem totalmente diferente. Isso é fundamental, né, Letícia? Se o pai prometeu alguma coisa, cumpra. Inclusive as punições, né? Se em algum momento falou que vai ficar de castigo, então tem que cumprir. Não pode ficar com dó. Não pode ficar com dó nesse momento. Porque adolescente é esperto, né, gente? Se falhou uma vez, eles vão perceber uma brecha e utilizar essa brecha novamente. Aí perde a autoridade, fica muito mais difícil, né? Exato. A autoridade não precisa ser autoritário com os filhos, mas é necessário ter essa postura de autoridade, né? Ser assertivo com os filhos, né? Mas também permitir que eles possam falar com os pais. Os filhos vão ter medo, vão ter receios de falar, de contar algumas coisas que estão acontecendo. E à medida que os pais possibilitem esse espaço para que eles possam falar, né, os filhos vão se dispor a falar. Mas aí também cabe aos pais não julgarem os filhos, né, isso é muito importante. Ter paciência, tentar entender e compreender o momento que o filho também está passando. Tentar pelo menos ouvir para depois colocar a opinião, os limites, as punições, né? As concordâncias. É sempre um equilíbrio. Senão o adolescente, né, a menina ou o menino não encontram espaço
para poder se manifestar dentro de casa. Exatamente. E é aí que surgem os problemas, as dificuldades que a gente vivencia e vê tanto hoje em dia, né? Na verdade, né, Fábio, não tem uma receita, a gente tem que ir vivendo, mas tem algumas dicas, né, gente? Exatamente. E foram excelentes as de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Letícia. E agora nós vamos conferir mais uma inauguração da rede Savanhago Supermercado na cidade de Matão. Vejam.